Bom dia, aqui é Betina Rocha, seu Morning Call do dia 1º de junho da XP Investimentos. Após uma semana positiva para o Ibovespa, mercados internacionais amanhecem pressionados, após China pausar importações de produtos agrícolas, incluindo soja e carne suína, dos Estados Unidos, sinalizando que poderá quebrar regras do acordo bilateral. Apesar disso, bolsas na Europa e futuros nos Estados Unidos começam a reverter queda inicial, e bolsas asiáticas fecharam no positivo. Nos Estados Unidos, o final de semana foi marcado por protestos contra o racismo após a morte de George Floyd. Ao menos 40 cidades devem ter toque de recolher após constantes confrontos com a polícia. Em relatório, o Instituto de Produtos Biológicos Beijing e o Grupo Nacional de Biotecnologia da China anunciaram a conclusão da segunda etapa do teste da vacina contra o coronavírus. A vacina deve estar no mercado até o final do ano ou início de 2021. Na zona do euro, o PMI industrial subiu da mínima histórica de 33,4 em abril para 39,4 em maio, em linha com as expectativas de mercado. Na China, o indicador passou de 49,4 para 50,7. O resultado acima de 50 sugere que o setor manufatureiro do país voltou a apresentar expansão no mês. No Brasil, a produção industrial de abril e o PMI de maio serão os principais destaques da agenda de indicadores econômicos desta semana. No cenário internacional, os destaques serão os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e, na zona do euro, os PMIs de maio das principais economias globais e a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Na política, a semana se inicia com os desdobramentos das manifestações de sábado e domingo, em meio à escalada de tensões entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro participou mais uma vez de atos em Brasília que tinham o STF como alvo. E ao elencar desafios que tem pela frente no judiciário, tuitou que tudo aponta para uma crise. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, escreveu a seus colegas no tribunal comparando o momento atual do Brasil à Alemanha de Hitler. Destaque também para as primeiras manifestações de rua contra o governo, encabeçadas por torcidas organizadas de clubes de futebol, que acabaram em confronto com a polícia no Rio e em São Paulo. Do lado corporativo, publicamos relatório setorial alterando algumas das nossas preferências na cobertura de varejo, aumentando a exposição à aceleração do varejo digital ou multicanal. Elevamos a nossa recomendação para as ações das lojas americanas para compra, com preço-alvo de R$ 36. Acreditamos que o progresso rápido em relação à digitalização suportará o aumento da produtividade das lojas. Além disso, rebaixamos as ações do Grupo Pão de Açúcar para neutro, com preço-alvo de R$ 70, em função da baixa visibilidade em relação aos resultados e valuation pouco atrativo após a atualização das estimativas. Por fim, publicamos nosso panorama de mercado para o mês de junho. Olhando para frente, esperamos mais um mês de noticiário conturbado no Brasil, mas com contínua melhora em relação aos meses anteriores, na medida que nossos estudos indicam que o começo de junho poderia ser o pico dos casos de coronavírus no país. Nesse mês, fizemos 3 mudanças na nossa carteira top 10. Entram Ezetec, Guatemi e Lojas Americanas e saem Marfrig, Grupo Pão de Açúcar e Ômega. Para mais detalhes, acesse conteúdos.xpi.com.br. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos!